Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam nossa programação através do cabo em 5 cidades. A Claro Net nos transmite através do canal 14 em Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 em São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Já está aí no nosso canal no YouTube, o programa na íntegra, você inclusive pode compartilhar ele e enviar para quem você quiser, assim como na nossa página no Facebook da Vale TV, você também pode enviar, compartilhar, enfim, assistir mais vezes. Esse é um detalhe interessante, né? Que o programa a gente pode, nós mesmos, depois vamos assistir o programa porque ele fica na íntegra lá nas nossas plataformas digitais. Deixa eu agradecer aqui ao Bruno, Vitor, Letícia, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecer você que já estava aí aguardando o nosso programa, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta no Estação Hamburgo. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que alia e reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, você pode vestir a Activita, calçar a Activita e praticar o esporte que você desejar. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios, onde lá estaremos nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, 20, 21 e 22 de novembro, com a cobertura completa desse importante evento do setor coureiro calçadista, tanto com o nosso Calçados SE, que é o projeto da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coureiro calçadista, quanto com o nosso Estação Hamburgo, que vamos fazer o programa direto de lá nos 3 dias da feira. 20, 21 e 22 de novembro, feira de calçados no Rio Grande do Sul, é em Gramado, com cobertura da Vale TV. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando há mais de 24 anos no mercado, trazendo o de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet. Inclusive para você acessar todas as plataformas digitais da Vale TV e conferir os conteúdos gerados diariamente pela nossa equipe. E temos ainda a força de Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes, por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Por isso, faça contato pelo 5132736821, siga lá no Instagram, @Societax, diariamente, informações e orientações para você, para mudarmos a realidade do país hoje, onde 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. E a equipe da Societax está aí para mudar esta realidade. Por gentileza, Vitor, apresente aí a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje. Neste feriado de finados, a gente sempre traz aqui lideranças religiosas para nos trazer a informação, a orientação, o significado desta data, a importância desta data. Antes de começar o programa, a gente até comentava aqui, né, nos bastidores, que tem muitos que, é feriado, mas não sabe nem o que é, na verdade, o feriado. Qual é o significado desse feriado? Qual é a importância desse feriado? Pois a gente está aqui
com duas lideranças religiosas para nos trazer, de fato, o que é o significado, qual é a importância desse 2 de novembro, o dia de a gente lembrar dos nossos entes queridos, de a gente ter um momento de reflexão e, claro, agradecer pela vida. Ele já esteve conosco aqui em outras oportunidades, sempre que tem essas datas especiais aí, religiosas, eu faço o convite e ele prontamente atende aqui ao nosso convite, é o nosso pároco da Catedral São Luís, o padre Marco Antônio Leal. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado, uma alegria poder estar aqui, mesmo num dia em que mexe um pouco muitas pessoas. Sim. Mas é sempre importante trazer uma palavra de esperança também. Muito bem. Estreando aqui na nossa bancada, né, que seja a primeira de muitas vezes, ele que está à frente lá da ISLB Hamburgo Velho, onde tudo começou, a gente estava inclusive conversando sobre isso, né? Por gentileza, o Vitor está lá na central ainda? Ah, ele apareceu. Está conosco então aqui na bancada o pastor Mauro Verling, que é o pastor da comunidade luterana ali de Hamburgo Velho. E ali tudo começou mesmo, né, pastor? Sim. Seja muito bem-vindo. Sim. É um privilégio poder estar aqui, também conhecer o padre ali da São Luís. Para mim, de fato, é um momento novo poder estar nesse debate onde a gente quer conversar um pouco sobre a importância dessa data de finados, onde não é simplesmente um momento onde nós evocamos os mortos, mas é um momento onde nós refletimos sobre a morte, o que ela representa e de como nós, como cristãos, porque eu creio que tanto o padre quanto eu, nós temos uma filosofia, uma essência de vida que é os alicerces deixados pela palavra de Deus. Existem muitas outras visões e isso não é uma questão de descaracterizar, eu sempre digo isso, nós temos uma expertise, um próprio, e a partir disso nós tecemos as nossas colocações, porque nós temos um chamado ministerial, né, que e nós recebemos ele com imposição de mãos, né, de sermos fiéis pregadores da palavra de Deus, do anúncio da boa nova da salvação. E como igreja, nós temos uma palavra de esperança. O cristianismo, ele vai muito além de reunir simpatizantes, ele tem pessoas comprometidas e a partir desse comprometimento, nós como igreja, nós temos a obrigação de trazer essas pessoas essa palavra de esperança para que eles possam, como diz o salmista, andar pelo vale da sombra da morte sem nada temer. Por quê? Porque nós temos alguém que está conosco, Jesus Cristo, que ressuscitou, o nosso bom pastor, e o objetivo dele é nos levar aos pastos verdejantes e mananciais de águas tranquilas. Então é um privilégio poder estrear nessa banca, um pouco tremendo, assustado, mas faz parte, né, você, telespectador, eu diria, faz parte do nosso chamado também aceitar humanos, né? Os desafios. Somos seres humanos, e que bom, né? Que bom. Que bom. Sabe que eu estou agora escrevendo meu livro para comemorar os 40 anos de profissão nessa área de comunicação. E eu comento, inclusive, do friozinho na barriga, né? Sim. E é bom que aconteça isso, é sinal que nós, de fato, estamos aqui, vivendo esse momento único e especial. Verdade. Padre Marco Antônio, como é que está a vida? Sendo um instrumento do Senhor, todos nós somos, né? Mas vocês, em especial, são instrumentos do Senhor para levar a informação, levar a palavra de Deus. E eu acho que é o momento de a gente refletir sobre esse 2 de novembro. Sim, perfeito. Graças a Deus, enquanto nós estamos correndo, é porque nós estamos com saúde, né? Então, muita correria, graças a Deus. Nós temos que dizer também assim, às vezes tem tantas situações, notícias ruins que a gente vê no mundo todo. Hoje a gente está vendo essa situação toda aí das guerras, mas ao mesmo tempo, como é bom a gente ver irmãos, colegas que nós corremos para o bem, né? Como vocês também correm para o bem. E nós estamos nos gastando e desgastando para isso. Dia 2 de novembro é uma data realmente muito significativa. E, na verdade, nós sabemos, né, inclusive, muitos filósofos, teólogos, santos, se debruçaram sobre a realidade da morte
E foi esta realidade, esta contemplação sobre a finitude da vida que trouxe, inclusive, a compreensão da importância desta vida, não é? Nós podemos dar o devido valor a esta vida justamente porque nós sabemos que ela é temporal aqui. Claro que nós cremos na vida eterna, mas nós sabemos que esta vida ela tem um valor porque ela é limitada por um tempo que Deus nos permitiu. E é isso que faz com que a gente consiga muitas vezes retomar a decisão de dar mais tempo para aquilo que nós amamos. Né? Tem uma frase de Shakespeare que fala sobre isso, né? Ele diz assim: com o tempo você aprende que as pessoas que você mais ama podem ser tiradas de você de um momento para o outro. E ele diz, por isso, aproveite o máximo de tempo que você puder com aqueles que você ama. Então, é um dia que não deve ser de tristeza. Claro que é saudades. A gente só tem saudade de coisa boa. Ninguém tem saudade de coisa ruim. Se a gente tem saudade hoje de pessoas, de momentos, é porque foram bons momentos. Sim. Foram boas pessoas que nós temos que ser gratos. Então, é sobretudo um tempo de valorizar a vida que tem um tempo, mas que é preciosa aos olhos do Senhor. Muito bem. Pastor Mauro, eu sei que o senhor, inclusive, estudou para a lição de hoje. Sim, alguns apontamentos só. A gente nunca vem desprevenido, né, isso aí. padre? Tem que Porque a estar gente preparado. nunca sabe o que nos espera, É né? isso aí. Exatamente. O que o senhor nos preparou aí para nos compartilhar conosco aí? Enquanto o padre estava falando, eu lembrei de uma música de Casting Crown, onde ele, Scar to Heaven. Ele diz que se eu soubesse que a última vez seria a última vez, eu teria parado. Nossa, uau. Eu fico arrepiado, eu vou iniciar o culto do domingo com essa letra. Forte. E ele diz uma coisa que eu acho incrível, essa questão da esperança. Ele diz que no céu, né, claro, aquilo que o senhor falou da vida, a morte nos faz valorizar essa vida. Sim. Mas a esperança diante da morte, ela nos projeta para a eternidade. Verdade. E a gente, eu diria, essa dialética da vida, ela é incrível, sabe? Porque ela mexe conosco, é o lado místico que não é racional. E ele diz assim que lá no céu, na eternidade, não haverão cicatrizes, apenas da mão daquele que nos curou. Sabe assim, quando você vê, Tocante. quando você vê isso, você não consegue ficar indiferente. E aí a gente como sacerdotes, né, chamados pelo ministério, porque eu acredito, isso é um chamado, não é uma profissão. Muitas vezes nós somos julgados como profissionais, nós não somos. Né? O ministério é um chamado, é a nossa vida. É tudo que nós somos e o que nós temos. Então, quando eu olho para isso, eu vejo, querido telespectador, o quanto a igreja hoje é novamente relevante. Porque diante dessas questões que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela sempre, céus e terra podem passar, mas a minha palavra não passará. E há um hino que diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quando eu olho para isso, desculpa, não tem como não ter paixão pelas almas. Charles Haddon Spurgeon era chamado de o príncipe dos pregadores. Ele disse, eu não posso impedir que uma pessoa, ela procure o caminho do mal. Ele diz mais forte que ela vá para o inferno. Mas ela jamais poderia ir sem eu tentar segurá-la. E se ela escapar das minhas mãos, debaixo das minhas unhas deveria haver a sua pele. E isso mostraria que eu tentei fazer a diferença. Então, eu acho que nesse dia de finados, eu perdi o meu pai. Eu acompanhei o meu pai no leito de morte. E foi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando naquele dia, 19 de junho, às 5:30 da tarde, o pai pediu para que minha mãe e minha esposa saíssem. E ele disse, eu quero falar contigo, filho, e eu quero que tu ores para que eu parta. Eu disse, pai, eu não vou fazer isso. E aí disse, Mauro, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu não aguento mais. E aí então nós oramos. Eu não sei
eu não tenho como descrever isto, mas pouco tempo depois o pai partiu. E antes de terminar aquele momento com ele, eu disse: pai, ou aqui ou na eternidade a gente vai se ver. Esse é o momento que faz a diferença na nossa vida, sabe? E essa é a mensagem que nós temos para trazer aos nossos fiéis, as pessoas que, diante de Deus, não vai ter essa divisão de denominação. Sabe, e isso é o legal, a gente poder olhar, porque lá nós vamos ser todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Amém. E a mensagem que nós temos para trazer, a mensagem que eu trouxe para trazer para você, telespectador, que vai nos ouvir hoje e que vai ter um coração, vai ter um vazio no coração. Você que perdeu alguém, você vai ter um sentimento que você não sabe explicar, mas nós chamamos de saudade. E como o Senhor disse, a gente só tem saudade de coisa boa. Então, poder dizer que na agenda de Deus há um encontro marcado na eternidade. Porque há tempo de nascer e tempo de morrer. E nesse tempo de morrer, há a promessa de que eu vou e vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra é para você, querido ouvinte e telespectador, para você que está com o coração amargurado e que está perdido nessa situação. Deus é um Deus de amor, um Deus tão grande, um amor tão grande, de que Ele vai nos proporcionar esse encontro com os nossos amados. Muito bom, que Que bela. lindo, meu Deus do céu. Que bela mensagem, hein, padre? Vou lá no seu culto, pastor. Como é bom lhe ouvir. É só a linguagem do bonito. coração. Muito bom, muito bom. Eu acho que é essa reflexão, né, padre, que Sim. nós temos que ter nesse dia. Não, muito bom, meu Deus do céu, muito bom. E o pastor estava falando, pastor Mauro, é verdade, né? Mais do que nunca, talvez diria assim, né? Nesses tempos, pelo menos, como nós percebemos a necessidade de uma palavra, que não é uma palavra humana, que pode nos abrir para uma realidade que nos que nos atravessa, que nos perpassa como uma espada, muitas vezes, que é a dor da partida. Sim. Mas só pode dar uma palavra que perpassa essa vida, que vai além da morte, quem venceu a morte. E mais do que nunca a gente percebe como as pessoas elas precisam disso. A palavra de Deus, que é transmitida pela igreja, pelo cristianismo, né? Ela tem hoje uma missão grandíssima e ela precisa ser realmente levada aos corações para poder dizer: há esperança. Sim. Há esperança mesmo no momento da dor, mesmo nas situações mais limites da nossa história. O pastor estava falando que perdeu o pai, e eu também é o primeiro ano em que eu vou celebrar, quantos anos já celebrei finados, né? Mas sem a minha mãe, que foi de 1 mês e 2 dias que nós descobrimos que ela estava doente, e 1 mês e 2 dias depois ela já estava partindo. Estava numa situação muito rápido, e eu dizia a todos, quando perguntavam como é que eu estava, eu dizia: eu tenho certeza que a minha mãe será curada, ou nesta terra, ou no céu. Ou na eternidade. Então, isso é uma esperança para a gente, sim, sabe? São esses momentos mais difíceis, mais dolorosos, que nos abrem para as esperanças mais verdadeiras e reconfortantes. Talvez você, como eu, nesse dia de finados, vai ter o coração marcado por uma dor. Mas aquilo que o pastor dizia, sabe que maravilhoso? A dor é nesta vida. A palavra de Deus nos fala no livro do Apocalipse, não é? Que não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem luto. Tudo isso passou, porque Deus então faz novas todas as coisas, um novo céu, uma nova terra, que nós esperamos e aguardamos ansiosamente. Então, isso é maravilhoso pensar, de que as dores desse mundo, as saudades que nós sentimos, elas têm um prazo de validade. A morte não é o ponto final da nossa história.
não é o último capítulo do livro da nossa vida. Em algumas situações pode ser o início. É o início, né? Não, eu digo, não só a morte dos nossos entes queridos, a nossa própria realidade. Então, 1 Coríntios 15, São Paulo brada como que num grito de liberdade, dizendo, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua cadeia, a tua corrente, não é? Por quê? Porque Jesus venceu a morte e Ele nos abriu não apenas uma possibilidade, mas uma certeza de que a morte, ela já foi vencida em Cristo e ela sempre é vencida em Cristo. Então, o livro do Apocalipse fala, não é? Aliás, São Paulo fala, inclusive, que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, não é? E depois o livro do Apocalipse fala isso, que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Quando a gente pensa nisso, até um dia como hoje, um dia de finados, Ele nos abre a alma para uma realidade muito maior. Então, eu queria dizer isso para você hoje também, né? Nós queremos isso a você. Abra o seu coração hoje, abra a sua alma. Deus tem um bálsamo de cura, de refrigério, assim como o salmista, o bom pastor, dizia, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, mas ele também diz, com óleo unges minha cabeça e meu cálice transborda, ou seja, o Senhor Ele é capaz de nos trazer refrigério e de nos fazer o coração transbordar de esperança, de que haverá um reencontro. Meu pai já está na eternidade, minha mãe também, e eu fico imaginando, todos os anos quando passa, assim, agora vai ser com a minha mãe também, quando eu fico pensando assim, meu pai faz aniversário 16 de dezembro, minha mãe foi agora a primeira vez, né, que faria aniversário dia 14 de outubro, então todos os anos eu digo para o meu coração, antes, quando eles eram vivos, diziam, mais um ano, meu pai, mais um ano, minha mãe. Agora, cada ano que passa, eu digo, menos um ano, meu pai. Menos um ano para a gente se encontrar. E vai ser maravilhoso. Legal. Muito bom, muito bom. bom. E isso é uma coisa que a gente não esquece jamais, né? Desses detalhes, inclusive, que o pastor colocou aqui, eu lembro da minha mãe, né? Infelizmente, eu não tive convívio com o pai, mas a mãe, eu lembro que ela morreu nos meus braços, lá no leito do hospital, e parece que eles sabem, né? Eles sabem. Eles sabem, Eles né? sabem. Deus dá uma graça. Deus prepara. Ela- Deus dá todas as chances de se preparar. Ela fez um gesto, ela não se comunicava mais, né? Mas como se quisesse o último afeto, assim. E aquele 18 de agosto de 2004, eu jamais vou esquecer, né? Legal. Falta as pessoas renovar essa fé, pastor? Pois é, eu estava pensando agora, enquanto estava ouvindo o padre, a questão da trajetória, eu lembrei de Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É incrível como nós passamos a ter dificuldades com a perda, com a entrega. E aí, eu acho que é importante, a gente precisa voltar a dizer para as pessoas, não só nós como igreja, mas a sociedade. Né? Essa sociedade que é simplesmente acumuladora, vive de influencers em todas... Se bem que nós também somos influencers, né? A diferença é que a gente não anda de Ferrari, de Porsche, né? A gente... Muito bom, né? Mas acho que nós precisamos dizer de novo dizer para as pessoas que ela precisa saber que enquanto ela viver, Cristo estará com ela. E quando ela morrer, ela estará com Cristo. Amém. Sabe, quando a gente olha para essa dimensão da vida, não há perdas. Para mim, todo sepultamento é um culto de ação de graças. Porque diante da morte, nós temos duas escolhas. Ou nós lamentamos a perda e vamos ser infelizes pelo resto da vida, ou nós agradecemos pelo tempo que Deus nos deu, essas pessoas de estarem conosco. Verdade. De vida com vida. Sabe, de celebrarmos essa vida. E talvez nós temos que, de novo, esse negócio aqui é um problema. Porque qualquer coisa a gente receta, videogame, sabe? Quando a gente morre lá naquele negócio, a gente bota no automático, receta, e parece que tudo continua assim, normal. A vida não é assim. Amados, a vida não é assim.
As pessoas que entram na nossa vida não são para sempre, nem nós para sempre. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Eu comparo muito a vida com uma viagem de metrô, onde a cada estação de trem, a gente vai entrando e pessoas vão entrando e vão saindo. Essa é a realidade da nossa vida. E vai chegar um dia que a nossa estação vai chegar também. E para isso nós precisamos estar preparados. Então é muito importante que a gente volte, que a igreja... Muitas vezes nós temos que assumir a nossa culpa também. Nós muitas vezes entramos no discurso do mundo, queremos imitar o mundo, que no seu discurso ele é muito melhor do que nós, e esquecemos do nosso próprio. A nossa expertise, que é a palavra da esperança, Evangelho, oi angelos, isso é a mensagem de anjos, a mensagem da salvação, da boa nova, a mensagem da manjedoura de Belém, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que no Calvário se sacrificou para que nós tivéssemos vida plena e abundância, só que a história não termina por ali. Ela vai adiante. Não há apenas o Gólgota, não há Sexta-feira Santa, há o domingo da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. E aí nós não temos mais o que fazer, padre. Verdade. Se nós não tivermos essa esperança da palavra de esperança, se nós não tivermos a coragem, a ousadia de proclamar esse evangelho, nós perdemos o nosso protagonismo, a nossa relevância, nós seremos apenas reativos. Nós temos uma palavra de protagonismo e de relevância para esse mundo como nunca, porque é um mundo de dores. E só o sangue de Jesus nos lava e nos purifica, e Ele nos traz esperança. Coloque isso no vosso coração. Não faça divisão entre católico, evangélico, protestante. Pare com essas divisões e vamos unir naquilo que nos une, que é Cristo crucificado, o ressurreto, a esperança para a humanidade, o bálsamo que cura todas as feridas. Quando nós nos unirmos nessa boa nova da salvação, eu diria, nós vamos botar a ter esperança nesse mundo. Amém. Vamos renovar a nossa fé. Vamos renovar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. E sem fé, a nossa vida se torna, eu diria, ela se torna cartesiana. 2 mais 2 é 4. Mediante fé, 2 mais 2 dá 5. É verdade. Não tem como, sabe? E, então, querido ouvinte, telespectador, não coloque a igreja na mesma dimensão da ciência. Eu não estou falando mal, mas nós temos algo diferente, que é único. Não nós temos a missão do anúncio, a palavra de Deus. É disso que o mundo precisa, é isso que dá esperança no dia de finados. Há um hino, uma estrofe que diz assim: e quando o mundo eu deixar, e o lindo rio atravessar, com alegria então, verei a face amada do meu rei. É isso. Todos nós vamos atravessar esse rio, a não ser que Jesus volte antes. Então, vamos juntos viver essa dimensão. Vamos nos unir naquilo que temos em conjunto. Vamos nos fortalecer. Vamos ajudar a sermos pequenos cristos, sal da terra e luz para esse mundo. Muito bom. Muito bom. Intervalo, a gente vai então aí ao meio. O programa já foi, infelizmente, passa muito rápido. Então vamos lá, rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência, conversando aqui com o pastor Mauro, com o padre Marco Antônio, falando deste 2 de novembro, dia de finados. Já voltamos. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo.
desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. No controle do meu destino, decido qual o filme da minha vida. Se não gosto do que vejo, mudo de canal. Vivo para descobrir o presente, mas revejo os melhores momentos do passado. O futuro? Vejo a tecnologia através das telas. A inovação como protagonista. Me sinto pronta e confiante para criar um amanhã diferente. Envolvida em autenticidade, mergulho de cabeça nas experiências. Provoco minha criatividade para explorar as possibilidades. Visto, combino, experimento. O controle está na minha mão e me permito aproveitar tudo novo de novo. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV, neste 2 de novembro, falando com o padre Marco Antônio Leal, nosso pároco aqui da nossa Catedral São Luís, o pastor Mauro Verling. Mauros, plural. Mauros, é no plural. Plural. Por isso que eu ele sou no fala. singular, Marco. É Mauros, e ele Mauros. É no plural, Isso. Mauros. Mauros, deixa eu botar o Minha S mãe aqui. achava que eu ia incomodar para 2 e ela tem razão. Viu só? Então é Mauros. Isso. O Verlang saiu certo. Verling. Verling. Link. Mas tem um lado, tem o Lunelli, também o italiano. Tudo é buona gente. Olha aí, ó. Deu uma E nos mistura. bastidores aqui durante o intervalo, eu estava comentando que é de Santa Catarina. Isso, Taió, Santa Catarina. Aqui é... Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Muito bem. Seguindo aqui, falando sobre o Finados, eu convidei os dois para estarem conosco aqui, para trazer, né, o significado, a orientação, a informação. E a gente, no primeiro bloco, foi muito positivo, né, Padre Marco Antônio? Acho que, sem dúvida alguma, a gente está fazendo a nossa parte. É verdade. Levando a informação para as pessoas. Não, e nós estávamos nos bastidores aí conversando, né? Mas é tão bom quando nós nos unimos num mesmo propósito, numa mesma missão, numa mesma fé, numa mesma esperança. E essa mensagem, ela é uma mensagem que ela ultrapassa os limites das diferenças, né? Que é uma mensagem realmente de esperança. Estava lembrando, o pastor estava falando antes, é um tempo, né, pastor, também de não só nós pensarmos na realidade desta vida, mas realmente pensarmos
nesta vida para a vida futura. Então, é claro que nós todos cremos na vida eterna. E agora, também é verdade que de acordo com esta vida que temos aqui, também nós vamos ter depois desta vida, a vida em Deus. Por isso, Romanos capítulo 6, versículo 8 e seguintes diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus está nos dizendo que a vida eterna, ela já começa aqui. A vida eterna, nós recebemos aqui, diz a palavra, as primícias, os primeiros frutos. Então nós sabemos disso, que a vida aqui nesse mundo, ela se dá numa continuidade. Por isso, nós não precisamos esperar que chegue depois desta vida para nós experimentarmos um pedaço do paraíso. É possível experimentar um pedaço do paraíso aqui já na terra. São Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, né? Ele fala aquilo que o pastor estava dizendo um pouco antes. Se é para esta vida que nós colocamos a nossa esperança, nós somos os mais dignos de pena. Nós estamos ferrados, né, pastor? Por quê? Porque, gente, se a gente pensa, essa vida aqui, por mais que ela tenha coisas boas, carregada de sofrimentos, se for só para viver aqui esta vida, realmente essa vida não tem sentido. Eu encontrei uma vez um amigo meu, nós éramos da mesma idade, nossos pais da mesma idade, né? E eu estava no seminário e o pai dele havia falecido. Eu vim nas férias para encontrá-lo então, e a mãe dele me disse que ele estava já há alguns dias no quarto fechado, não queria sair para se alimentar, para nada, uma depressão assim profunda, né? E eu bati a porta dele então, e ele com muita dificuldade me deixou entrar. E eu disse para ele, com todo respeito, eu disse para ele assim, né? Eu nem sabia que você era tão ligado ao seu pai assim, porque a gente percebia que ele era mais ligado à mãe, né? Sim. E ele disse, não, mas sabe que na verdade eu vou ter que admitir, a minha tristeza nem é tão somente pela perda do pai. Claro que me baqueou, mas é que eu fiquei pensando, o meu pai trabalhou a vida inteira. Ele veio só para trabalhar, para nos dar uma vida mais confortável. E aí com os seus 72 anos, acabou. Acabou. Ele disse, aí eu fico perguntando, por aqui eu vou sair do quarto, vou trabalhar, vou construir uma família, para depois acabar. Na hora de usufruir... Aí eu disse para ele assim, vou dizer uma coisa para você, você tem toda a razão, está certíssimo. Se é para esta vida que nós colocamos a nossa esperança, acabou. Mas a boa notícia, a boa nova é esta, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte e nos deu a garantia de que se morremos com Ele viveremos. Então, por mais que seja duro pensar às vezes, né, nossa situação às vezes de luto, né? Mas, gente, a vida nova, a vida do paraíso é desconhecida na teoria. Na teoria a gente conhece, mas na prática é desconhecida. Mas ela acontece mais ou menos assim, vou tentar fazer uma analogia. Se nós perguntássemos para uma criança que está dentro do ventre materno, não é? Você gostaria de vir aqui para fora? A criança está lá, unida à sua mãe, recebendo todo o aconchego, todo o calor, todos os nutrientes, feliz. Nenhuma criança quer sair. Aliás, vocês sabem que o parto, ela é um primeiro trauma que a criança passa, porque ela se sente expulsa, né? Toda a reação do ar entrando nos pulmões, é tudo um pequeno trauma que a criança passa. Mas, se nós perguntássemos hoje para qualquer um de nós, você quer voltar para a barriga da mãe? Claro que nós diríamos, não. Então, é a mesma coisa, se nós perguntarmos quem aqui quer morrer? Deus o livre, eu não estou com pressa mesmo, né? Mas se nós perguntássemos para aqueles que estão no paraíso, vocês querem voltar para cá? De jeito nenhum. Nem olhos viram, diz a palavra. Nem ouvido humano ouviu, mente humana imaginou, coração humano pressentiu o que Deus tem preparado
para aqueles que amam. Isto é o paraíso. Olha aí. Isso é maravilhoso. Muito bem, belas mensagens. Eu acho que, sem dúvida alguma, Pastor Maulus, quero agradecer a vocês, assim, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão, né? E inclusive, para o telespectador entender, e acompanha meu programa todos os dias, sabe que são sempre 4 convidados, mas, infelizmente, um colega seu, né? O pastor Tiago, perdeu um familiar. Sim. Infelizmente, ele me avisou um pouco antes de a gente iniciar aqui o programa, teve que se deslocar lá para Canguçu. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. E também o pastor Alcides, que estaria conosco, enviou uma mensagem que não poderia estar conosco aqui, infelizmente. E aí, como mamãe dizia, né, todo mal vem para bem, não que seja um mal eles não ter vindo, né, pelo amor de Deus. Mas olha o espaço que nós estamos tendo aqui com esses 2 professores aqui, né? A Letícia, no intervalo, eu esqueci de mexer na câmera, porque eu fixei na mensagem que eles estão nos passando aqui, que eu esqueci que eu tenho que mexer na câmera aqui, né? Uau. Então fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigado por vocês, porque a Maravilha. gente conseguiu ter mais tempo para os 2 poderem, nesse sentido, pelo amor de Deus, tá? Que eu estou falando, explicando para as pessoas que nós podemos ter mais tempo com os 2 para que de fato se prepararam para estar aqui conosco, para transmitir essas mensagens, para trazer essa palavra como instrumentos do Senhor que eles são. Eu queria só continuar a pegar a deixa do Padre sobre essa questão da eternidade. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 11, ele diz: Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E não adianta. Não adianta fugir. Não adianta encher com coisas, com programas, com adrenalina. Há algo que é a essência do Criador. É simples assim. Não se trata de religiosidade. Não se trata de denominacionalismo, nada. É um princípio divino que está dentro do ser humano. E à medida que ele vai se distanciando desse princípio, ele vai sentindo um vazio existencial. E é o que nós estamos vendo hoje. O ser humano vazio de Deus preenche com qualquer coisa. Porque há um dado que diz assim: quem não sabe para onde quer ir, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. Então, essa palavra, eu acho que para nós, ela é importante. Por isso, eu queria deixar um desafio para você, que está me ouvindo. Talvez você vai se chocar com o que eu vou dizer agora. Mas, assim, ó, nessa questão da eternidade, sim, a eternidade, ela é decidida aqui, pelas nossas escolhas. Sim. E ela está alicerçada não no que eu sinto, o que eu faço, mas no que Cristo disse. E aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Então não está nas minhas boas obras, na minha caridade, não está no meu bom senso, não. Está naquela fidelidade em relação ao que Cristo disse. Então eu tenho um desafio para você: não viva sem Cristo. Mas, mais sério ainda, não morra sem Ele. Porque aí a eternidade vai para as cucuias, desculpa a palavra. Não viva. Que palavra esdrúxula, né? Mas assim, você entendeu o que eu quis dizer. Não viva sem Cristo. Mas acima de tudo, não morra sem Ele. Eu não estou falando de religião. Uau, que forte. Nós estamos falando de princípios de vida, deixados por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como o Senhor disse, 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A eternidade com Deus, ela é escolhida por você e por mim, aqui. E Deus é justo. Se a vida toda você viveu sem Deus, Deus não vai te obrigar a viver com Ele na eternidade. Não é isso, Padre? É exatamente. Essa é justiça. A de Caiusine tuteu, a justiça de Deus. Ele não vai te obrigar. Porque vai ser horrível viver a eternidade com Deus se você viveu a vida toda sem Ele. Agora imagina
você viver a vida toda com Deus aqui, e aí o que é a eternidade? Aí sem lágrimas, sem choro. Eu imagino, porque eu e meu pai, nós tínhamos um link, era fantástico, a nossa relação era de amor e ódio. É assim, ó, eu apanhava de manhã, de meio-dia e de noite, antes, durante e depois das refeições. É que é que meu pai não me entendia. Eu não fazia arte, meu pai não entendia. Mas assim, a gente estava sempre junto. E quando eu vinha da faculdade, então, a primeira coisa que eu fazia, eu deixava as malas em casa e subia no potreiro e ia ao encontro do pai. E a gente estava debaixo de um pé de bergamota e começava a conversar. Eu imagino a eternidade, poder sentar debaixo de uma bergamoteira ou de uma nuvem e bater um papo legal com o pai. Cara, eu vou ter que dar algumas perguntas para ele que ele não me respondeu. Mas vai ser muito legal. E eu falo isso, gente, eu falo isso com uma liberdade. A liberdade que o Evangelho nos dá. É verdade. A liberdade que Jesus nos deu. É verdade. Uma liberdade que é norteada pelo amor e não pela lei, pela regra, por uma religiosidade que separa em vez de nos unir. Amém. Nós deveríamos nos unir em amor e não nos separar na indiferença. Então, é muito importante a gente ter isso claro, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele derrame esse bálsamo sobre nossos corações através do Evangelho, ele acalente nossos corações, os vossos corações que estão sangrando tem um buraco lá dentro. É como se uma coisa fosse arrancada de nós quando nós perdemos um amado. O buraco não fecha. Você vai ter que conviver com ele. Sim. Porque ninguém substitui ninguém. Mas você pode ter o bálsamo do amor de Deus. Aquele abraço de Deus, aquele envolver de Jesus que faz você seguir em frente e dizer, estamos juntos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer vida, quer morte, nada pode nos separar do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Onde ele escondeu esse homem que eu não achava esse homem? Onde se escondia, pastor? Que coisa boa ele ouvir, que maravilha. Ali em Hamburgo Velho, né? Hamburgo Velho, 11 anos eu estou perdido lá. Que impressionante, né, Padre Marco Antônio? Maravilhoso. Não, e por que é maravilhoso? Porque nós estamos falando das verdades mais importantes da nossa vida, né? Sim. Eu tenho certeza que você que está ouvindo, você entende. Às vezes a gente fala de teologias, né, pastor, tão altas, enfim, e as pessoas não... Isso é entre nós. É importante. Entre nós. É importante. Mas com a igreja é a paixão do Evangelho. É a paixão do Evangelho, exato. E aí você entende como realmente essa paixão do Evangelho, ela é a paixão de um Deus. Uhum. É um Deus tão apaixonado pela humanidade que, diferente dos outros deuses de mitologias, enfim, né, que quando olhavam para aqueles que não acreditavam nele, enfim, só queriam castigar, não, o Deus de Jesus Cristo, né, o Deus cristão, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, ele se importa comigo, ele se importa com você. Isso é uma coisa extraordinária. Eu fiquei pensando, pastor, comendo bergamota com Deus no paraíso, né? Vai ser legal. Mas é uma coisa tão engraçada ao mesmo tempo, né? Porque diz assim, ó, só realmente um Deus que é onisciente e que é onipresente, ele pode conhecer tudo e saber das dores, das lágrimas que ninguém vê no seu travesseiro à noite, quando você chora, das saudades que você às vezes entala na garganta para não mostrar fraqueza, nos momentos que as pessoas, eu sei disso, eu passo por isso, nós passamos por isso também, quando às vezes no meio de um banho as lágrimas elas se misturam com as águas dali daquele banho, daquele chuveiro, o que ninguém vê, Deus vê, Deus sabe, e mais do que isso, Deus pode trazer esse alento, essa certeza, essa segurança de que nós não estamos sozinhos. Então, nesse dia de finados, ainda tomando esse assunto, não é? Não pense tanto no que você perdeu, mas pense realmente nisso, no que você está recebendo, uma palavra de que Deus, realmente, Ele faz novas todas as coisas,
e que Ele nos dá a graça de podermos nos reencontrar. Que festa maravilhosa! O que vai ser o paraíso? Que festa! Eu fico pensando nisso. Meu pai lá me esperando. O dia que eu subir, né, que a minha mãe estiver me esperando lá, a gente vai correr. Você entende? Você imagina isso? Ninguém nunca mais vai poder separar você daqueles que você ama. Ninguém. Nunca mais. Eternamente vivendo com aqueles que nós amamos. Esta é a fé em Cristo. Agora, aquilo que o pastor dizia, não é? Para isso, viva essa fé aqui. Abra seu coração para a eternidade que começa já que o caminho do céu, da salvação e também da condenação se faz aqui. Então, escolha bem, escolha pelo melhor. A palavra de Deus fala isso, não é? Em Deuteronômio, diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Estende a mão e escolhe o que quiseres. Escolhe bem, escolhe pois a vida. E aqui hoje dizemos, não só esta vida, escolhe a melhor vida, que é a vida eterna. É verdade. Muito bem. Pastor, o que nós estamos? Nós estamos ainda mais alguns minutos aqui. Minutinhos, legal. Para a gente poder levar o grande objetivo do programa, né? A mensagem da reflexão, da importância e do significado desse 2 de novembro. Isso. Eu acho que é importante o que nós estamos fazendo hoje à tarde aqui, ou o que você vai ouvir hoje à noite. Nós não estamos aqui falando dos outros. Nós estamos falando do que nós cremos. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de todo aquele que crê. Ousadia, intrepidez, coragem. Essa é a história da igreja que prevaleceu. E essa é a história da igreja que vai prevalecer, que não se acovarda diante das demandas e que tem uma resposta que não é sua, do seu Senhor. Toda vez que a igreja deu a sua resposta, ela fez gol contra. Então, eu lembrei agora da história de Marta e Maria, da morte de Lázaro. Sim. Essa história é fantástica porque Lázaro era amigo de Jesus e havia morrido. Os amigos de Jesus morrem. As pessoas morrem. As pessoas sofrem com o luto e Jesus chega 4 dias depois. Nem sempre ele chega. Muitas vezes você e eu oramos, né, e pedimos resposta. Nem sempre ela vem do nosso jeito. É o tempo de Deus. E aí quando Jesus chega à irmã de Lázaro, diz, Senhor, se tu tivesses meu irmão, não teria morrido. E aí Jesus diz aquela palavra maravilhosa, teu irmão há de ressurgir. E essa palavra eu quero deixar para você hoje à noite, esse dia de finado. Teu irmão há de ressurgir. Jesus não ressuscitou dos mortos por causa dos mortos, mas por causa dos vivos. Para nos trazer a esperança. Que coisa incrível, maluca isso. Né? Esse é o Deus maravilhoso, que maravilhoso. Não tem como a gente colocar em clichês, em arquétipos. Não existe, porque ele está totalmente fora do quadrado. É verdade. E a gente tenta engessar ele e colocar dentro dos nossos dogmas e teologias. E por isso talvez as pessoas não sentem mais a paixão. Porque dogmas são importantes na história, sim, mas não do púlpito. O púlpito é o coração da igreja. E é ali que vem a questão. Então é muito importante a gente ter isso claro. Você que vai hoje no cemitério, não tenha vergonha das suas lágrimas. Elas mostram, porque a gente só tem saudade daquele que marcou a nossa vida. Mas lembre-se, por maior que seja a dor, a esperança do reencontro com o teu familiar. Por isso meu desejo, a minha oração, é que o Senhor Jesus, Ele envolva você em teus braços, em seus braços de amor. Ele acaricie os seus rostos e enxugue todas as tuas lágrimas. Ele amenize a tua dor, a dor da saudade. E assim, Ele console você com essa palavra da esperança. Teu familiar, teu amado, há de ressurgir. Como, Padre? Não sabemos. Não nos importa. O que importa é que estamos lá, estaremos lá. Então, que Deus acaricie você com o bálsamo da esperança. Que o Espírito Santo, que é o Paráclito, o Consolador, te leve a toda a verdade.
e que você possa terminar o dia com as palavras do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem. Que bela mensagem. Padre Marco Aurélio, Marco Antônio, olha, já me empolguei aqui, né? Marco Antônio Leal, qual é a sua mensagem final aí? Obrigado pela sua presença. Uma alegria. Olha, eu acho, não tenho certeza. Tivemos uma aula hoje aí. Nós somos os primeiros beneficiados quando nós adentramos na palavra de Deus. Fiquei muito feliz de conhecer. Vou tomar um cafezinho lá para tirar uma bergamota lá com o senhor lá. Eu quero conversar umas coisas também aí. Não, muito bom. Estava lembrando só, o pastor dizia, né, porque é tão interessante, a Escritura ela é uma profundidade tão grande, porque é o coração de Deus, né, a mente de Deus, vamos dizer assim. Apaixonante. É apaixonante. Se você pega o relato da ressurreição de Lázaro, em João 11, é interessante porque as duas irmãs, elas chegam, elas dizem a mesma coisa para Jesus. Senhor, se estivesses aqui, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Para a primeira, que é Marta, que é toda intelectual e precisa de explicações, Jesus diz, teu irmão ressurgirá, ressuscitará. Mas Maria, quando chega, toda com o coração Melosa. quebrado, e ela diz para Jesus a mesma frase que Marta, Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus fala? Nada. Ele chora. Ele chora. Ele chora. Ele abre o coração. É o menor versículo da Bíblia. E Jesus Chorou. Jesus chora, ele fica comovido. Ou seja, em outras palavras, é dizer, Deus ele vem ao encontro da nossa necessidade. Às vezes, quando nós precisamos de uma sacudida, ele vem nos sacudir. Mas às vezes, quando nós precisamos só de um abraço, ele nos abraça. Muitas vezes eu fui em algumas situações difíceis, algumas encomendações, velórios, eu não sabia o que dizer. Eu só abraçava e chorava com a família. Porque me doía, me tocava também. Né? Sim. E o gesto, em muitas situações, vale mais do que palavras. É verdadeiro. E é o gesto de Jesus, né? Mas quero dizer para você, essas dores, essas lágrimas, que maravilhoso vocês estão com seus dias contados. Que maravilhoso. Eu quero concluir deixando essa mensagem que não é nossa, que é do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, que diz, vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existia. Vi descer do céu de Deus a cidade santa, Nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia, eis a morada de Deus entre os homens. Deus habitará com eles, serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Escute, Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, porque já não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque tudo que era da primeira condição ficou para trás. Então, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Nossas lágrimas esse dia serão enxugadas. Deus vai transformar nossa tristeza em alegria, nossas lágrimas em sorriso, o dia que nós estivermos todos com Ele e estivermos também com aqueles que já estão com Ele. Aqui é tempo de se preparar. Chore o que for preciso, mas depois, mesmo em meio a lágrimas, é possível esperar. Mesmo em meio a lágrimas, é possível sorrir, porque esses dias de dor estão com seus dias contados. O que Deus tem reservado para nós é alegria, felicidade eterna no paraíso. Muito bem, muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado, Padre Marco Antônio Leal, nosso pároco aqui da nossa Catedral São Luís. Obrigado, pastor Maurus Verli, nosso pastor da ISLB, a Igreja Luterana de Hamburgo, na nossa cidade de Novo Hamburgo, a primeira igreja aqui da nossa comunidade. E assim esperamos a missão como um veículo de comunicação de, nesse dia 2, trazer a você a importância, o significado do 2 de novembro. É um momento de reflexão e é um momento de a gente assistir várias vezes esse programa aqui, que trouxe mensagens especiais. Obrigado à Letícia e ao Bruno aí na Central Técnica, obrigado a você. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.